Tá, boa noite. Então, estamos tentando entender esse processo de por que ficamos doentes e como nós devemos fazer para se recuperar. Tá? Então, eu vou pedir primeiramente a Eliane, tá? Falar um pouquinho como você ficou na semana passada, a sua sensação e o que você sentiu hoje, por favor. Semana passada, depois que eu saí da aula, eu sei que eu dormi bem melhor, eu dei uma relaxada. Mesmo aqui durante a meditação, eu achei que esquentou, deu toda aquela sensação. Aí de quinta-feira, segunda-feira estava normal, terça-feira, acho que de ontem para hoje eu dei uma descompensada. Já estressei, chegou agora, fiz uma sessão de acupuntura, mesmo assim, tô com frio, tô gelada. Sente frio, tá? E tô sentindo tudo tenso ainda. Tá. O que eu sempre falo para vocês? Energia não mente. Tá? É que quando eu falo isso, mas o pessoal ele não tem esse conceito, não tem essa ideia, então ele não consegue entender bem. Tá? Mas você vê, ó, a semana passada eu treinando, aquecendo, da segunda-feira dá para levar, ó, depois começar a estressar bastante e a energia se perde. Quando se perde, esfria, né? Como fosse o fogo vai apagando. Apagou o fogo, automaticamente você sente frio. Tá? É por isso que eu falo, a energia não mente. Pela sintoma, você já dá para tirar. Por que eu fico assim? Apagou o fogo. Alguma coisa sugou sua energia, enfraqueceu. E, né? Você viu quando chegou a tensão que tem no pescoço? O que é isso? É o que o pessoal chama de estresse. E o que é o final de estresse? É verdade, tá? Então, por isso que eu falo. Tem uma coisa, deixa eu ver, duas pessoas, hoje, o que está acontecendo aqui? A pessoa está na lista, espera, aí deixou liberar, e daí Regina primeiro, tá? Pronto, tá entrando, agora tá bom, tá? Então, eu tenho... Boa noite, tá? Quem está chegando Boa noite. agora, tá? Estamos falando, né, o caso da Eliane, né? Que estava bem na semana passada, treinando, sentindo aquecer, até a segunda-feira estava bem, tá? Ontem, quer dizer, começar esse dia, se estressou, e quando chegou hoje, aqui, ó, já esperando, né, que já aqui, ó, muita dor isso no ombro, no pescoço, não é? Eu posso criar isso? Não. Porque a energia está falando por si. Né? Daí o que eu fiz? Depois fez o desbloqueio, daí você mostrou o real estado de sua energia. Né? Você estava entupido com aquelas energias bloqueadas. O que eu fiz é liberar, mas mostrou uma outra coisa. Seu nível de energético baixou. Agora pergunto, por que abaixou? Por que baixou essa energia? Você já entendeu. Né? Por causa do estresse que teve, aquelas coisas, tudo mais, que faz com que você perca energia. Tá? Então, eu quero que eu ouvir para cada um de vocês, para depois a gente tentar chegar à solução. Passa para nossa querida aqui, Karina, vai falar o caso dela, tá? Vai anotando, você vai ver muita semelhança em cada um de vocês, mas não foge do princípio. Vamos lá. Bom, semana passada acabei não vindo porque eu peguei uma gripe forte mesmo e fiquei acamada, né? De repouso mesmo, foi necessário ficar a semana toda. E aí voltei essa semana, vim na segunda-feira na acupuntura e vim hoje. E hoje foi tão nítido essa questão da energia para mim durante o dia. Até comentei quando eu cheguei aqui que eu falei, nossa, hoje eu sei que a minha energia baixou. Durante o trabalho foi bem estressante mesmo, complicado. E eu senti minha energia bastante, dava vontade de chorar. Eu falei, nossa, minha energia tá lá no pé. E aí, tanto que hoje na acupuntura veio mesmo uma crise de choro quando veio, né, as questões. O pulmão, eu senti a energia do pulmão fraca ainda, por conta da gripe. E aí, né, Sai falou bem na hora, energia não mente, porque bem na hora dos pontos... Os pontos correspondem 100%. Tava gritando
bastante hoje a do pulmão. Porque você viu agora, entendeu por que eu fiz aquele... Porque eu já encontrei tudo que tive bloqueado. Daí, estava tentando chorar, não chorou, mas na maca chorou. Não e fiquei mais aliviada depois, tanto que agora eu tô até mais quentinha, diferente do que eu tava antes, que tava sentindo muito frio. Então você vê, ó, não importa como você trabalha com isso, mas ele vai mostrando é apenas mais a pessoa não detesta e não consegue entender. Como o meu trabalho é isso, e eu faço acupuntura e eu sou praticante, eu vejo nas duas dois lados. Eu consigo perceber? Tá? Vamos lá. Só tenho que agradecer, porque esses anos, assim, com a orientação do professor, eu tive muita oscilação. Ainda hoje, se eu não tenho muitos buracos, o professor sempre está me orientando e me corrigindo. E graças a isso que aos poucos eu estou serenando mais o coração. Não, eu percebo. Seguindo. E como ele está fazendo uma aula semanalmente de participar comigo de Crystal, é um nosso, tá? De lá para cá, digamos, você já corrigiu mais que 50% a 60% já. Se for comparado quando você começou. Exato. Eu também, até para as pessoas que estão chegando, eu falo que no começo eu oscilei bastante. Sim, oscilei muito. Tá. Depois eu vou explicar tudo isso, tá? Eu sei que o pessoal ainda tem alguma dúvida na cabeça, mas antes eu quero ouvir de cada um de vocês para a gente depois chegar na conclusão. Somente um só. Então, aqui na linha, eu vou pedir o Paulo, por favor, pode falar primeiro. Oi, professor, boa noite. Boa noite para todo mundo. Quem não estiver falando, por favor, desativa o seu som, tá? Somente a pessoa para a gente ter uma qualidade de som melhor, tá? Eu acho, professor, que eu estou um pouco em adaptação, porque eu moro num lugar e mudou muito a temperatura da semana passada para essa, e aqui venta muito. Então, agora eu percebi que eu não consigo mais praticar o ar livre lá fora, né? Então, eu estou praticando só dentro de casa e também comecei a praticar no meu quarto. Porque o vento é muito forte. Tá? Se você não tiver, porque não é aconselhável, tá? Principalmente porque quando a gente começa a treinar, por exemplo, abraçado, o ideal, você chega, todo o seu polo se abre. Imagina, nesse momento chega um vento frio. Percebeu? Tá? Então Entendi. Não deve fazer isso, está fazendo certo. Intuitivamente você escolheu para ficar dentro mesmo. Não pode escolher desse jeito. É uma pena, porque eu gosto de estar ao ar livre. Se tiver um sol, tudo bem, mas quando tiver assim, não arrisque. Não é mas de manhã cedo é o horário mais úmido e frio, então eu tenho evitado, assim. Certo. Agora, sobre o treino mesmo, eu estou ampliando um pouco a duração do abraço da árvore. Ótimo. Porque na semana passada, eu não sei, eu acho que foi o Kinjiro mesmo, o Kinjiro comentou que a duração do abraço da árvore, de certa maneira, ajuda na meditação. Sim. Então, eu estou experimentando isso e tem sido melhor, assim, apesar de que eu tenho uma certa dificuldade, porque os dias que eu não tenho muito horário, é muito bom você não ter horário para o treino, né? Poder... Mas os dias que eu tenho horário, assim, logo depois, para tomar o café da manhã, tudo, sempre eu gostaria de ficar mais. Até eu reparei, gostaria de comentar que o treino aqui do nosso encontro, quando ele é longo, professor, ele é muito proveitoso para mim. Eu sinto que treinar, tá junto, assim, é muito bom. Tá ótimo, ok. Tá. Viviane, por favor, ative seu som. Deu. Tá, pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal que está aí presencial. Essa semana tem sido desafiadora para mim. É como se eu tivesse piorado mais um pouquinho, né, professor? Certo.
as dores nas costas, na escápula, na verdade não é na escápula, né? Um pouquinho do lado da escápula ali, né? Certo. Vem doendo e com isso tenho tido falta de ar. Uma falta de ar incômoda, então chega a ficar preocupada, né? Do tipo, você puxa o ar não vem, até pedir ajuda para o professor no domingo. E venho tido crises diárias disso. Tenho tido crises diárias disso. Amanhã eu passo no professor de novo, né, professor? Tá. Mas tenho tido crises, tá, professor? Em termos de horário, só para aproveitar e comentar, normalmente tem acontecido de manhã, por volta de umas 8 da manhã, no momento do café, na verdade, eu tenho percebido esse padrão. E à tarde, então, tipo, hora de eu sair daqui, se eu fosse sair mesmo, eu ia estar faltando ar, né? Por volta de umas 6h10 hoje eu tive a crise, né? Neste momento eu tô com um pouquinho, né? Tô com um pouquinho de incômodo. Então, uma eu tô coisa nesse estado. No seu caso, eu queria que você ainda não está fortalecido nos treinos, porque quando tivesse o que é falta de ar, é que para você, por exemplo, falta de ar, você entra no desespero, né? Se eu fosse eu já entro na conexão, ele normaliza sozinho. Mas o que o senhor me orienta? A questão é que seu treino precisa, por isso que eu falei para você, faz o abraço de árvore e o remo, lentamente, e sossegar seu coração, tá? Porque o coração, nesse sentido, porque ele representa o quê? O fogo, né? Quando tem água. Quando você tem isso, significa a água não vai subir. Então você fica desesperado, porque o fogo está subindo. Mas, por isso que eu falei para você abraçar de árvore, porque para justamente tentar descer a energia da mão. Se isso efetivamente acontecer, ele se equilibra sobre. Mas não pode deixar ficar. O problema é que, de um modo geral, as mulheres, especialmente quando começam a sentir alguma coisa, porque eu procuro, eu falei para você, quando você mandou a mensagem, eu falei para você fazer o mesmo devagarinho, faz o abraço de ave para se equilibrar. Porque é algo mais cedo, mais tarde, você tem que aprender. Tá? Porque enquanto você não domina, né, o exercício, até que ele aconteça efetivamente, eu vou te falar, você pode procurar o que você quiser. Não vai resolver, porque a questão é energética. Apenas, no seu caso, você estava passando aquela questão de menstruação, enfraqueceu com toda essa mudança, pode oscilar. Não se esqueçam, o ambiente externo é um fator importantíssimo que afeta a nossa energia. Agora, a diferença é que quando o praticante, a energia dele está cada mais, digamos, tem uma boa condução de energia, o corpo dele está mais fluido, então o que acontece? A energia muda, ele adapta. Ele vai, é como fosse, ele vai acertar sozinho, né, com a energia de fora. O problema é que, se o praticante, o corpo dele ainda está muito físico, então qualquer oscilação virou um impacto. Essa aqui é a questão. É por isso que temos que treinar a energia. Tá? Eu mostro isso como fazendo no Tai Chi. Tai Chi é a mesma coisa. Você vê, eu estou com uma pessoa. Se a pessoa está fluido, ele vai acompanhando numa boa e torna-se muito gostoso. Então você vê, quando vem uma energia, se você está preparado, você sente prazer. Mas, se a pessoa não está preparada, o que acontece? Impacto. A rigidez aqui, rigidez lá, tudo dor e que começa a dar isso. Tá? Deixa eu terminar o pessoal, depois eu vou te passar, né, que é aquele conceito mais importante para a pessoa entender. Tá? Vou pedir para André e o Carol, tá? Que eu sei que o André, a semana passada, estava passando uma fase difícil, não sei se já se livrou, tá? E o Carol também. Por favor, quem quer falar primeiro, por favor.
Livrar, ainda não me livrei. Tá bem carregado do trabalho. Tá vendo? Aí você pergunta, quem que vai ficar? Fala para mim, como você espera cura se você está tão preso com tantas coisas? Tô tentando Aí como está sendo o seu treino? manter um equilíbrio diário aí. Tenho feito o abraço da árvore, pelo menos. Tá, É o que tem tranquilizado, né? Mais Tá, no dia a tá. dia. tá. E o Carol? Então, na semana passada eu voltei a ter aquela dor no estômago, mas porque a gente recebeu a notícia que uma prima do André, uma pessoa muito próxima nossa, de 46 anos, morreu de Covid. Nossa, E pra gente foi um susto muito grande, assim. tá, Pesou. tá. Pesou, eu acho que eu fiquei mais abalada, assim. Sim, sim, sim. Aí eu voltei a ficar com a respiração mais curtinha, que eu sei que eu fiquei ansiosa, eu fiquei apreensiva, né? Sim, sim. Mas aí depois, com a atividade, principalmente a meditação, eu fico mais em paz e mais tranquila. E agora a gente já está melhor já. Tá, então você viu. O que eu estou tentando passar para você? Que recurso para você possa combater. Agora, a questão é justamente estar nesse ponto que você acabou de falar. A coisa que vem de fora, ninguém pode dizer, não venha, não dá. Né? Ele vai e chega de qualquer jeito, não é? O que você pode fazer é apenas a parte interna. Tá? Mas lembrando, quando você recebeu a notícia, ou seja, o trabalho estressante do André, se você se esforçar um pouco e procura equilibrar, você está numa boa. Essa que é a questão. Agora, se não ficou boa, o que significa? O fator externo, o estresse, está muito maior do que seu treino. Ou seja, vamos falar de uma forma simples. Você tem mais inimigo do que tem o seu militar, soldado que está te protegendo. Pronto, aí ele vai te derrubar. Mas, se você conseguir cultivar, né, criar mais soldados, você vence, você passa numa boa. É simplesmente assim. Tá? Para qualquer um de vocês, não vai ser diferente. Tá? É apenas essa questão. Exato. Ok? Tá, deixa eu pedir um pouquinho. Obrigado. Querem comentar com mais uma coisa? Tá bom. Tá. Maria Auxiliadora. Oi, boa noite. Boa noite. Primeiro, eu não consegui nada no computador e estou aqui no quarto, pequeno, apertado, para fazer exercício usando o celular. É uma pena. Estou com gripe, estou morrendo também não, viu? Eu posso dizer que estou mais calma, porque a tempestade tem vindo feia também, até problema de Covid em família. Sim, mas estou conseguindo ir bem, mas eu percebi que quando você falou de soldado, quando também me atacam forte, às vezes eu comecei, uns 2 dias, comecei a dor de estômago. Eu comia e sentia dor de estômago, mas eu consegui controlar essa parte. E eu tenho feito maus exercícios, que eu não sei fazer direito, infelizmente, mas tenho feito a árvore. O abraço de árvore eu estou indo bem, porque não me dói as pernas, mas dói aqui os ombros. Os ombros dói. Às vezes eu paro um pouquinho para descansar, mas mais acho que estou indo bem. Infelizmente não pude ir hoje aí, né? Por causa da gripe, que eu até nem estou tão mal, mas eu não quero... Lembrando, durante o processo de você botar no trabalho, ele vai aos poucos desbloqueando, tá? Então não confunda, tá? Porque, eu estou doendo. Que olha, de qualquer jeito... Cansa no ombro, mas eu paro um pouquinho e depois vai bem. É isso que não eu me estou dói falando. as pernas, não. Lembrando, energia é como se fosse uma faca de 2 gumes, tá? Então, quando você está treinando, quando você está preso, você dói. Mas, quando você começar a ativar seus soldados, durante o processo, porque o soldado vai fazer o quê? Combater com o inimigo, não é isso? Claro. Ele vai combater com os bloqueios que tem. Então, durante esse processo, pode sentir um pouquinho de incômodo, porque ele está matando o seu inimigo, não é? Mas é diferente do que dominado pelos inimigos.
São duas coisas. Entendeu o que eu quero chegar? Não. Uma Perfeitamente. é você está bloqueado devido o inimigo está ficando lá, acampou, sei lá, fez o que ele quiser, está lá. Outro é quando você está treinando, então sua energia está querendo tirar o inimigo fora. Os dois vão sentir incômodo, mas tem diferença. Tá? A primeira é dor mesmo. A segunda, incômodo. Mas aos poucos vai sumindo. Deu para entender Posso a falar ideia? uma coisinha? Posso falar Hã? uma coisinha? Eu percebi outra coisa. Essa questão de dor nos ombros, você sabe que eu tenho rompimento de tendão Sim. e tudo. Mas se eu fico um pouco mais tensa, mais nervosa, por qualquer razão, começa a doer muito mais. Exato. Se eu estou mais calma, quase não É está isso que eu doendo. quero Viu? que você entenda. É isso Hoje, que eu por quero que entenda. exemplo, eu estou com gripe e tudo, mas não está doendo. Nem Você vê, ó, ontem. só pouquinho pensamento eu já ficar assim, imagina. Você vê, ó, por isso que é bom e importante igual. o pessoal fazer depoimento. Você vai ver. Você não é o único. Você viu? Aqui, ó, já fala todo mundo Eu faz sei, igual. eu Não vi, tem eu diferença. Não pensa que você é diferente. Não é. É tudo igual. Apenas Não sou a pessoa melhor não que tem ninguém, né? noção. Tá bom. Ok, tá. Obrigada. Emily, por favor, tem alguma coisa a complementar? Boa noite. Boa noite. Então, eu fiquei observando os comentários, né? Sim. E aí eu estou me lembrando da questão da Viviane, né? E do André, né? A Viviane é essa ansiedade que ela sente. Eu me lembro que quando eu caí, eu acudei algumas vezes, né, professor? Eu sentia, quando eu vi ela, eu a vi falando hoje, eu me lembrando como eu estava no início aí, né? Exato. Que era exatamente isso. Eu oscilava e sentia essa ansiedade, eu ficava desesperada e pedia para o professor ajudar aí na questão da acupuntura. E o André na questão do trabalho, né? Que era muito trabalho e eu juntava essa ansiedade com esse trabalho todo. E hoje, como é que eu tô? Eu estou fazendo treino todos os dias, né? Encontrei uma forma de acordar e já fazer, para não ter outra alternativa de não fazer. Então, eu percebo assim, quando aparece um problema externo, né? O fato de eu estar treinando todo dia, aí tem muito a ver com a questão que o senhor falou dos soldados. Então, como eu venho treinando, vem as notícias, né? Vem a situação negativa, né? Entre aspas, que vai talvez deixar a gente estressado. Eu sinto um impacto no momento, mas ele volta mais rápido. Eu não deixo oscilar tanto, eu não fico nessa... Eu sinto ansiedade, mas ela vai rápido, porque provavelmente o treino está me segurando, né? Tá. E por isso também que eu ainda nunca mais fiz acupuntura, porque eu já estou conseguindo... Eu sei, a ideia é essa. Eu falei para você, quando está na fase 1 não tem jeito, mas depois fase 2 depende do seu treino, tá? É exatamente o que eu falo. Tá? Todo mundo aqui passou por essa situação, apenas tem gente que fica um pouco mais, um pouco menos, mas basicamente, se você vê o princípio, eu mesmo, tá? Carolina, por favor. Faz um dia que não te vejo, hein? Mas eu venho em todos os treinos e no Tai Chi também, todas as aulas, sem falta. Tá bom, vamos lá. Eu continuo também com os meus treinos. A primeira coisa que eu faço, eu acordo mais cedo para fazer o treino, porque eu preciso da minha mente sem nada. Então, o meu treino diário continua, mas a meditação ainda é difícil, porque é muito difícil alcançar o vazio para mim. Por mais que eu tente, a meditação ainda demora. Eu ainda não estou nem perto de meditar. Mas não se preocupa. Importante, se você sentir um pequeno melhor diariamente, continue, tá? Não fica preso na cabeça, tem que ser assim, tem que ser... Não esquece. Importante você estar percebendo, olha, meu soldado está ficando cada vez mais forte. Tá bom, só isso. Tá? Não fica cobrando, não, eu tenho que ficar bom em 3 dias. Olha, quando você começar a pensar assim, você está ajudando o seu inimigo. Tá? Você simplesmente está fazendo para ajudar seu inimigo e não você. É que a pessoa confunde. Tá? Devido ao capitalismo, a pessoa acaba fazendo muito tudo ao contrário. Não, eu tenho que fazer. Não, você tem que fazer, você já é. Tá? Ok? Tiago, por favor. Oi, boa noite, turma. Boa noite, Tiago. Pode falar, vamos lá. Olha, essa semana foi
foi ótimo, né? Tem Ótimo. estado bem, nem sei dizer, né? Mudou da água pro vinho, né? Mas tá nesse estado de conexão, né? Procurar estender durante o dia, professor. Eu tô assim, nem é focado, né? Fazendo força para não fazer força, né? Exato. E não se desligar disso. Daí quarta-feira eu percebi de terça para quarta. Eu acabei dormindo mais tarde, né? E aí no outro dia acordei me sentindo super bem, mas sensivelmente diferente, né? Aí, moleque estranho. Aí depois que eu percebi que tinha desligado daqueles do abdômen, né? Tinha desligado daqui de baixo. Daquele estado, né? De contentamento, tinha me desligado. Mas é muito sutil, né? E não tinha nada a ver, assim, com o humor, né? Eu tava bem, como eu tô agora, falando, sem dor, mas tinha alguma coisa, algum lugar que não tava que nem ontem. Que nem outro dia, né? Aí eu fiz todo o processo, né? De calmar, eu faço as coisas com toda a calma, né? Você lembra quando chegou o copo todo dolorido? Percebeu? Não tinha onde olhar. Errou o caminho e fica desse jeito. Tá? Entrei na energia, é algo muito sensível. Tá? Só que muita gente, às vezes, poxa, não adianta ser esforçoso. Não adianta ser teimoso. Sabe? Então, não entra isso aqui. Tá? É algo que você tem que enfrentar você e aos poucos esvaziando até você encontrar o caminho certo. Tá? Requer paciência. Mas, por outro lado, se você está fazendo, que nem Emily, Carolina, né, a pessoa começar a endireitar o caminho. Tá? Não se preocupa, tem que ter oscilações, isso é perfeitamente normal. Desistindo, logo que eu vou dar a resposta para você entenderem por que isso acontece. Ok? Quer completar mais uma coisa? Eu gostaria. Esse estado, ele é tão bom, né? Mas é que eu estava pensando também uma coisa que o Quindiro falou aí numa aula, que é esse susto, né? Eu já perdi um pouco dessa angústia de não treinar ou sentir medo de perder o treino, né? Eu já não tenho mais esse medo de perder a hora do treino, para mim não tem mais isso. Mas eu senti uma angústia quando eu deixei de sentir essa ligação e percebi duas coisas. Que a gente se apega também, me senti um pouco assim, nossa, fiquei um pouco apegado a esse estado, e que vai ser, percebi que é uma luta perdida também, porque é só o problema vir, né, que a gente desliga, só o problema vir que a gente desliga. Então, essa semana foi de observação em relação a esse apego também que eu percebi que criei, e não vou nem lutar com isso porque eu vou perder, né? Então é o que o Tao fala, né? O bem e o mal convivendo no mesmo lugar, né? O bom e o ruim. Então eu tô por aí, tá? Tô por aí, mas eu tô nesse estado, tentando assim, esse estado de graça, assim, né? Ficar quietinho, assim. Por enquanto é isso, né? Por enquanto é isso. Ok, muito bom, tá bom. Kenjiro, por favor, fala aí como que tem passado esse semana. Bom, essa semana passei bem, não tive problemas de saúde e estou seguindo o conselho que o professor deu, né? Naquele exercício lá, fazer boa conexão, alinhamento, e estou fazendo exercícios, treinamentos assim, de modo regular, né? Ótimo, muito bem, tá bom. Por último, eu vou pedir a Regina, estava desencontrando, né? Tá, deixa eu ver, pode falar, vamos lá, ativar aí, pronto, pode falar já. Então, a minha energia baixou, né? E eu deixei o externo me afetar, né? A opinião dos outros, né? Sim. Fazia uns 2 anos que eu não gritava, mas eu gritei dessa vez com a pessoa, mas eu gritei até calma, viu? Eu tava bem calma, não tava como antes. Certo. Mas você foi tentar, pelo menos, né, eliminar esse inimigo
Isso. Você foi lá? Eu gritei. Gritou Aí eu de falei novo? assim, você teve sorte que eu não tô como antes, senão eu tinha quebrado isso aqui tudo, além de gritar, viu? Bom, mas de qualquer jeito eu gostaria de avisar para o pessoal. Tal é para não criar inimigo. Tá? Porque tudo que o Tal está tentando fazer, na verdade, só pro bem. Só isso. Né? Só isso. Tá? Ele tentando, tudo que estão passando é para fazer você entender. Só isso. A hora que você começa a cair a ficha, cada vez, ó, eu vejo um exemplo no pai dele. Nossa, ele está amoroso. Você sabe, né? Pô, mas sabe. É amoroso o dia todo, o tempo todo, qualquer um chegar lá, só que abraça ele e acabou o assunto. Só isso. Tá? Então, isso tem a ver com o seu treino de energia. Quando você começa cada vez mais a equilibrar, você mesmo estava se tornando uma pessoa cada vez mais amada. Tá? Então, vamos partir aí. Como eu falei, hoje eu vou falar uma coisa que mais pessoas talvez nunca pensou tão seriamente sobre essa questão. É bom lembrar, treinar energia no começo é difícil acumular, é fácil perder. Tá? Então, por exemplo, se você está começando, puxa, você fez com maior esforço até, né? Tentando, né, treinar um pouquinho todo dia, mas de repente chegar, né, o chefe ouvir um descontentamento, tudo o seu treino foi-se em água abaixo, já levou embora. Aí você fala, poxa, e como que a gente vai treinar? Não é? O pessoal começa a pensar assim. Isso é porque você está sendo muito subjetivo. Energia nada mais é como fosse matemática. Tá? Quando a gente começa a aprender a básica, a matemática, você tem um zero, para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai crescendo. Você tem o esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e vai negativo. Então, me responde. Quando o pessoal está em estado negativo, pode ser menos 20, pode ser menos 15, cada um tem uma situação. Como você espera, você fica positivo, sem tirar essa diferença negativa? Não sei se o pessoal entendeu a mensagem. Percebeu? Então, se você entendeu isso, as coisas ficam mais fáceis. Tá? Então, no começo, realmente é difícil no começo, porque você tem que tirar a diferença primeiro. Menos 15, menos 14, menos 13, vai indo. É que o pessoal hoje, devido ao capitalismo, eu tenho que ficar bom para hoje, para outro. Mas a vontade é uma coisa, realidade energética é a outra. Então, se você parar um pouquinho para pensar, você não está sendo lógico. Você está querendo algo milagroso. Isso não vai acontecer, nunca. Tá? Porque, como eu falei, energia não mente. Você não tem como, ninguém tem como falar para mim, eu estou negativo 15, amanhã ficou positivo 10. Não vai. Não vai. Você pode tomar uma pílula, tipo crack, para estimular, mas isso não tem nada a ver. Tá? Você pode achar que não tem nada a ver. Eu estou falando realmente energia 10 de positivo e o menos de 15. Tá? Isso, você vem para cá, eu consigo detectar e eu mostro para você. Tá? Não confunda. Eu tomei um negócio, eu fico excitado. Não tem nada a ver. Tá? Isso não estamos falando nesse sentido. Então, o que tem que fazer? No começo, procura tirar essa diferença. Até quando? Aí você fala que, nossa, aí vai ficar difícil, tá? Não é. É muito justo, tá? Na verdade, a energia mostrou para você, quando você nasceram, estava cheia de energia, não é? Só que com o passar do tempo, a energia foi se perdendo, e como você espera que continue a ficar aí? Né? Se fosse assim, você é super-homem, super-mulheres já. Né? Não é assim que funciona. Então, se você tirar essa diferença, daí entra aquela questão. Quando você vai tornar-se positivo?
quando sua energia atinge o efeito sifão. Né? Quem faz a parte exata já entendeu o que é justamente você pegar um cano e colocar na tanque de gasolina, quando você quer puxar a gasolina lá, se você, esse cano tem 30 centímetros, você, 30 centímetros, vamos. Não, 50, vamos colocar 1.000 metros, tá? Se você puxou 1/3, gasolina não sai. Metade não sai. 90 não sai. Somente quando ele molhar sua boca, não é? Por isso que muita gente começar a sofrer, porque tem que chegar exatamente esse momento que a gasolina saiu do outro cano. Que, basicamente, por isso que você pode ver, muita gente sugou, depois fica cuspindo, porque se não cuspir, sem querer ficar, não chegou, tá? Então, depois, aí ok, aí sem querer ficar chegando do zero. Aí que tá. Depois disso, ele vai começar a fazer essa circulação sozinho. É isso que precisa. Tá? Então, não espera diferente. Eu deixo bem claro. Qualquer um, durante sua prática de energia, no começo, tirar a parte negativa. Para chegar no efeito sifão, depois, aí vai tornar-se diferente. Porque você vai começar a ficar positivo aí cada vez mais. Aí começa indo para lado positivo. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais... vai subindo. Tá? Seria dessa forma. Tá? Então, espero o pessoal começar a ter uma noção melhor sobre a questão de energia. E é assim que ele funciona. Pode testar. Hoje ouvimos todo mundo falando um pouquinho. Você pode ver. Acontece a mesma coisa. Não é diferente. Apenas a pessoa nunca pensou dessa forma. Agora que entendeu, você percebeu o que é importante. Fazer um treino, ok? Bom, vamos levantar agora. Hoje eu quero fazer o básico e depois vou fazer o reforço para você conseguir cada vez conseguir aumentar mais sua energia. Muito bem. De vez em quando fazer um pequeno balanço, só para averiguar, tá? Lembrando, para não é para ficar balançando o tempo todo, só para pegar a conexão. A hora que sente conectado, basta permanecer. Quanto mais você conseguir soltar, esvaziar, energia chega até você. Mas quando você quer buscar ele some. Tá? Então, a dificuldade é tentar esvaziar.
Às vezes a pessoa que está com a cabeça estressante, cheia de coisa, você vê como a energia vai chegar até você. Não vai. Você está com tristeza, raiva, vai chegar? Não vai. Essa aqui é a questão. Essa aqui é a dificuldade. Então você tem que saber trabalhar consigo, mantendo a tranquilidade, suavidade. Mesmo se você tivesse um monte de coisa para fazer amanhã e amanhã. Mas no momento de praticar, você tem que atingir o vazio, senão você não vai ter esse aproveitamento. Se não consegue carregar energia, então sua energia continua ficando no lado negativo. Tá? Então cada pessoa tem que ter essa noção e avaliar você mesmo. Como você está indo? Hoje eu estou menos negativo. Tá? Eu estou indo mais negativo. Então você tem que observar a mudança energética para você conseguir progredir. Senão você vai ficar oscilando, sobe e desce e no final continua ficando no lado negativo. Lembrando, se sentir cansaço nas pernas, basta abraçar o umbigo, descansa, tá? Não precisa, eu falei. O treino de energia tem que seguir natural, tá? Cansou, descansa. Cansou, descansa. Aos poucos, sua perna automaticamente vai se fortalecer e o cansaço vai diminuir e você conseguir permanecer cada vez mais. Não é academia, não, eu tenho que fazer 200, fazer 200. Se você fizer isso, em vez de ajudar, você está deixando pior, tá? Então não faça isso. Treino de energia tem que ser natural. Cansou, descansa, aí você vai sentir que, puxa, eu guardei um pouquinho de energia. Tá bom, não importa o tamanho de energia que você consegue gerar. Importante, cada um tem que seguir seu passo. Você não pode falar que não, ele está indo 2 graus, eu estou indo 1000 graus. Então, mas na sua situação, se gerar 1000 graus, já está bom demais. Cada um tem uma situação, não importa como a outra pessoa está fazendo. Tá? Cada um tem que seguir, porque nosso corpo foi feito dessa forma. Cada um tem o seu passo, seu ritmo. Então você tem que reconhecer isso e seguir esse ritmo de forma adequada. Quer dizer, você não foi feito para correr 1000 e foi feito para correr 100, você quer correr 1000, vai te acabar, não vai adiantar nada. Tá? Então tem que seguir isso e aos poucos aumentando.
Bom, Carolina pode falar. Só queria falar que o reforço foi um dos primeiros exercícios que eu aprendi com o senhor, depois do abraço de árvore e do remo. Na verdade, foi o meu terceiro exercício. E eu incorporei no meu treino, quando eu estava com a minha depressão, todos os dias. Tá. E é incrível como ele ajudou a me liberar. Sim. E eu sentia muito, eu sentia que coisas saíam do meu corpo, porque eu sentia muita coceira absurda na mão e no corpo inteiro, quando eu fazia exatamente o reforço. Hoje eu não faço todos os dias, mas eu procuro fazer pelo menos uma vez por semana. Exato. Mas é incrível o poder do reforço. Ótimo. É isso que eu falo. Você perceber? É que quando no treino, se você fazer realmente de forma correta, sem pressa, isso para começar, porque, sabe, se você não estiver no estado natural do homem, a energia não funciona. Você, que, por exemplo, a Viviane está fazendo, você está mais desespero do que tranquilo. Entendeu? Isso atrapalha, tá? Porque quando eu treino, sabe, você está lá e cada vez você vai perceber que nada mais te incomoda. Tá? Se a pessoa ainda isso incomoda, aqui incomoda, por isso que é muito engraçado. Isso é uma diferença muito grande. Quando você vê uma pessoa que não é praticante e está cheia de bloqueio, ele é extremamente impaciente. Qualquer coisa incomoda. Luz incomoda, barulho incomoda, qualquer coisa incomoda ele. Mas quando começa a praticar, sua energia começa a ficar cada vez, nada te incomoda. Não tem nada que te incomoda. Então, seja seu trabalho, você sabe conseguir, você vai acabar conseguindo conservar sempre sua energia. O problema é que, quando esse núcleo foi rompido, né, você não consegue manter ele coeso. Esse que é o problema. Tá? Se você não tem essa ideia que, olha, eu preciso fortalecer minha tropa, fica difícil. Você quer, olha, a vida é uma guerra. Mas você não tem tropa para te proteger. Você vai fazer o quê? Né? Você pode estar jovem, tá? Mas olha, mais cedo ou mais tarde vai te derrubar. Essa aqui é a questão. Então, quem é praticante faz o quê? É justamente a gente começar com o avanço da idade, que a energia começa a recair, resgatar. Você começar a fortalecer sua energia, sua batalhão, né? Sua tropa para te proteger. E você vai perceber, quando você conseguir isso, sua vida está numa boa, tranquilo. Você não vai ser afetado pelo, seja isso, seja aquilo lá. Olha, o pessoal está falando muito de Covid. Meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, pegaram. Anteontem falou para mim, meu cunhado entrou no UTI e meu irmão está quase saindo do UTI. Entendeu? E durante o ano, eu estou aqui, eu contato com tanta gente, tá? Eu noto uma coisa, tá? Minha prevenção é a energia.
Porque como eu treino energia, então qualquer ameaça energética aproximar, eu sinto. Eu sinto a aproximação dele. Tá? Então, eu falei, durante o ano já houve 2 vezes, tentaram aproximar, não sei se é Covid ou simplesmente não sei. Tá? Eu não sou científico para isso, mas o que eu fiz? Opa, algo está querendo invadir. Aí eu fiz o treino, usei a receita que eu passei para você de alho, de própolis, de mel, em 25 minutos. Eu calculei, viu? Eu falei 25 porque eu calculei. Sumiram todas as sintomas, eu fiquei livre. Já nem me preocupou mais. Eu já senti que já foi embora. Podia ser, não sei. Eu realmente não posso falar o que é. Mas aquele incômodo que estava querendo entrar, sabe, já não. Porque o calor atingiu na traqueia, na pulmonar, e simplesmente eu senti que aquela coisa que está entrando sumiram. Foram embora. 2 vezes que aconteceu durante esse ano. Mas você vê, ó, quantas pessoas que estão pegando. Meu irmão, eu sei que a hábito de alimentação dele é péssima. Minha cunhada também. Você acha que isso não faz diferença? Faz muita diferença. É como fosse o cano, para mim, é circulando de energia. O dele é circulando a gordura, que atrapalha a circulação energética. Então, quando houve ataque, derruba de vez, já vai para o UTI. Você vê, é assim que a gente se defende. Quando chegou para mim, opa, está na beirada, começando a aproximar. Eu já fiz a reação, já não vou deixar aproximar mais. Mas quando chegou lá, ataca direto para o... Já levou lá. Começar a entubar, será o quê? Você não tem como defender. Essa aqui é a questão. Ó, treino de energia é ativar sua defesa, né? Sua imunidade, para que você consiga se defender melhor. É tudo no sentido preventivo. Tá? Não espera que eu tenho melhor de um dia. Isso não vai acontecer. Tá? Alguém queira comentar alguma coisa sobre esse treino ou uma dúvida? Fale agora, senão a gente vai entrar na parte da meditação. Alguém queira perguntar alguma coisa? Por favor. Tá. Ótimo. Sim, tá. Não, isso acontece. Olha, o pessoal entenda. O que eu falo é totalmente verdadeiro. Tá? Se alguém não sentiu, não fica com dúvida. Se você continuar a treinar, talvez algumas semanas, você vai começar a perceber que é exatamente o que eu falei. Ele chega mesmo. Tá? Ele chega lá, você chega a passar os pontos, é exatamente essa circulação. Sim, sim. Por isso que eu falo, isso é a diferença energética. Não começa, porque o nosso corpo sempre tem digamos como que fala, quando a pessoa não está equilibrada energeticamente, ele tem diferença energética. Por exemplo, está mais yin, mais yang, tá? Então isso gera impulso, é o que você sentiu. Mas se você não pode acelerar nem desacelerar, entendeu? Quando tem a manifestação, professor, eu vou aumentar. Não, está errado. Não pode. Porque a ideia não é aumentar ou diminuir, é cultivar. Porque se mantém o calma, aí ele vai continuar processo natural. Ele mesmo vai ajustar sozinho. Tá? Mas se entrou a sua intervenção, pronto. Aí que é o problema. E Tiago está entendendo o que estou falando, né? Não pode intervir. Tá? Não pode interferir. Não, a pior coisa do mundo. Pessoal, aprenda, tá? Isso é a prova, tá? O pessoal passou a experiência. Quando quem intervir, viu o que aconteceu. Tá? Muita gente já viu outras pessoas aconteceu isso. Nossa, é péssima, tá? Não faça isso. Tá? Vai treinando, esperar. É como fosse melhor esperar. Quando você está lá esperando, vê o que acontece. Você aprende mais. Chega lá, você vai que ele vai chegando. Vai chegando sempre? Não vai. Ele vai atingir a saturação.
Ele vai mesmo equilibrar, porque internamente a gente tem um equilíbrio. O problema é que ambição, estresse, destruiu. Então fica difícil de voltar. Esse é o problema. O tempo todo o culpado é o próprio homem. Ele vai fazer o quê? Né? Sim. Não. Veja bem. Primeiro, você não pode incentivar. Quando eu estou falando essa conversa, que ele está acompanhando suavemente. Não tá, para mim, não está tendo pulsação. Não é assim aqui, não. É simplesmente naturalmente, chegando, descendo, de uma forma suave e gostosa. Se está tendo isso, é porque é como fosse, olha, você tem aquele mangueiro, né? Se você ligaria a água de óleo, mas você apertou, ele começa né? Começar a espirrar. Aí você acha que está fazendo uma maravilha. Não é. Não é. Tá? O certo é circular normal. Você não está fazendo um show. Energia não é show. Tá? Então deixa chegar normal, volta normal. Porque dentro de nós ele tem que segurar de uma forma natural. Ele não é, sabe, é fogo de, né? Festa de jogo e ficar jogando lá. Não é isso. Você tem que deixar ele normalizar. Tá? Por isso que a importância é manter no tanque. Você está no tanque, ele regula. Ele não vai nem de mais, nem de menos. A questão é equilíbrio. Tá? Esse é o ponto crucial. Muita gente busca sensações. Esse é o pior. Aí, sem querer, você estava incentivando. Aí, o Tiago fez um ótimo exemplo para nós. Não pode fazer isso. Tá? Então, não faça isso. Então, por outro lado, se você desligar, você cai no sono. Menos mal. Você só soltou demais, cai no sono. Mas isso aqui também não é meditação. Energia não equivale a dormir. São duas coisas diferentes. Tá? Então, é difícil encontrar isso. E isso requer treino, e até aos poucos você vai entender isso. Ok? Mais alguma coisa? Então vamos meditar. Vamos lá. Depois do treino, basicamente já está na órbita só. Ó, trazer, desceu, chegou aqui, espalhou, trago. Já está aí já. É só manter a conexão. E deixa a outra parte reagir por conta própria. Daí, com a união de Yin e Yang, ele vai começar a se comportar da forma correta. E quando ele começar a gerar energia, ele vai consertar. Ele vai tampar onde está fraco ou tirar a atenção de onde está muito forte. Tá? O que ele faz é isso. Tá? Não busca, né, algo, parece que está o jato, que isso é bom. Não é. Através da prática, né, isso requer, né, um treino diário. E é bom sempre fazer a meditação, sempre na parte da noite, principalmente, ou seja, precisa criar um hábito, né? Porque se, por exemplo, durante o dia seu corpo está totalmente exausto, então você não vai conseguir nem praticar energia. Tá? Então isso é tudo preventivo. Você já tem que fazer seu treino durante o dia para que à noite você consiga meditar. Qual é a intenção? Para colocar toda a diferença fora. Ou seja, deixa o corpo voltar ao estado mais natural possível. Não ficar negativo.
Tá? Porque quando você fica uma noite negativa, segunda é negativa mais 1, outro dia mais 2. E aí cada vez piora. Então você vai criando hábito, né? E mantendo isso, todo dia melhorando um pouquinho, aí você está indo para o outro lado. Cada dia ganha mais um pouquinho de energia. E essa que é a dificuldade de treinar energia. Porque a maioria pode ouvir até agora, todo mundo está deixando, né, prejuízo mais 1, prejuízo mais 2. Procura recolher um pouquinho o queixo, e isso facilita a descida de energia. Tá? E a importância é mantendo esse leve intenção de seus olhares unidos na região do Dantian. Se ele quer voltar, então toque com seu dedo, fica aqui. Aos poucos ele vai acostumar. Quando ele acostumar, aí aos poucos ele vai querer descer sozinho. Tá? Quando ele começar a descer sozinho, é o sinal que você está aproximando cada vez mais do zero, que vai se tornar depois o positivo. Tá? Mas quando você está negativo, é natural que ele quer voltar, porque seu estado de energia está negativo. Tá? Então, se você pegando isso como uma referência, fica fácil você entender, né? Conhecer seu corpo. Eu estou muito negativo, ou estou mais ou menos, ou eu estou indo bem. Tá? Através, tomando isso como referência, você vai perceber o estado energético do seu corpo. Muito bem, com a mão no umbigo, a gente vai levemente suspendendo baixo o ventre. Ao fazer isso, normalmente você sente a salivação, engula, encaminhá-la até o Dantian. Do jeito que você trazer seus olhares até lá, é como você engolir e olhar acompanhando o processo. Daí quando chegando lá, é só observar. Você vai perceber que essa saliva vai sendo naturalmente absorvida pelo Dantian. É só acompanhar, né, de forma bem esfrega, aqueça bastante as palmas das mãos, tampando os olhos, mata aqui a outra. Está se sentindo, carinho? Que eu falei, não tinha falado antes da aula. Mas você vê a diferença quando, porque uma que você estava com a bloqueio, outro é você treinou, tá? Agora, a diferença é justamente aqui. Depende de onde está. Se você está negativo 100, você acha que fazer uma sessão vai salvar? Mas, por outro lado, essa aqui é a realidade. Não adianta você falar outra coisa. Realidade é realidade. Apenas a pessoa não entende isso. Né? Se você fizer assim, vai ter que ir tirando a diferença. Tá? Porque se não tirar, você pode tomar remédio, você pode fazer qualquer coisa. No final, você vai perceber que não vai resolver. Não vai resolver mesmo. Tá? Inclusive, hoje veio um paciente, depois eu vou pedir para ele fazer depoimento. Ele estava com 6 anos, refluxo, dor estomacal, dor nas pernas. Tratou umas 5 ou 6 sessões, sumiram. Parou de tomar o remédio. E ele acha que já está curado. Voltou recentemente. Começa a voltar a tomar remédio. Aí fala que não, o remédio melhorou um pouco. Então por que não continua tomando remédio? Você viu por quê? É que a pessoa não entende que isso é um processo que eu já avisei. Eu falei que você está na fase 1, melhorar, você tem que entrar na fase 2. Porque senão,
Sua energia entrou negativa, você vai voltar tudo de novo. O que aconteceu? Tá? Essa que é a dificuldade de alertar as pessoas, porque a pessoa, vocês cresceram com o que o médico disse. Então, pronto. Né? É remédio aqui, remédio lá, cirurgia, tá pronto. Maioria das vezes, problemas crônicos, não precisa tomar remédio. Você procura treinar, equilibrando, basicamente já dá conta. Mas aqui, o pessoal, por causa de imediatismo, estava preferindo outro. Ok? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que essa explicação consiga ajudar alguma coisa em vocês, tá? Eu sei que cada um se encontra em uma situação energética diferente, mas acho que ficou claro, né? O pessoal já tem noção onde você está, tá? Lógico, você quer ir para o lado esquerdo ou direito, cada um tem que ter a consciência disso. Tá? Você vai ver. Ele é tão preciso que não erra. Eu sempre falo. Eu sempre enfatizo energia não mente. Tá? É só você observar como está o seu estado, você vai entender. Tá bom? Então, por hoje é só. Façam o seu treino. Semana que vem, eu quero verificar com vocês. Espero que todo mundo indo para o direito, nada para o esquerdo, hein? Tá bom? Tchau, tchau. Até logo. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, Natália. Tá, te vejo na segunda para a tortura chinesa de novo, viu? Tá, mas essa vez você vai ser melhor, tá? Eu falei. Você que teimou. Perdi sessões e eu falei que, ia fazer isso aqui, você não quis, tá vendo? Eu vou te comprovar o resultado, tá? Mas se você já está fazendo de uma forma muito longa, não é certo. Era certo era você voltar hoje. Por isso que, porque o limite é hoje. Hoje que é o dia que eu tenho que reforçar para continuar indo para casa melhor. Aí você demorou, então vai atrasar mais um pouco, mas vamos consertar, tá bom? Tá, tchau, tchau. Obrigado, professor. Tá, obrigado até a logo. todos. Por favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os novos vídeos. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração.